Prontinho, prontinho. Bom, pessoal, então nós vamos fazer a correção lá, né, daquela atividade que foi a 44 do bimestre 3. Então, a ideia que eu dei para vocês foi, quem não tem o 3 ainda, que fizesse no caderno, né? Eu mandei as fotos da página e farei hoje novamente se alguém ainda não tiver, ok? A atividade que a gente passar hoje, a gente manda as fotos, tá? Para vocês resolverem. Estamos aí, gente, nas medidas de comprimento. Eu vou compartilhar aqui a tela do livro para a gente relembrar que medidas são essas, né? Vamos lá. Internet, cadê você? Livro do 6º ano. Pronto. Então, gente, ó, só para relembrar, o que a gente estava vendo lá naquele conteúdo, juntando tudo, inteiros e decimais, onde a gente estava fazendo a transformação de números da forma abreviada para a forma completa e também da forma completa para a abreviada. A gente estava fazendo isso aí. Mas em um momento ou outro, né, entrou aquela parte de converter quilômetros para metros, metros para centímetros, metro para milímetro, né? E aí o contrário também, né? De milímetro para centímetro, centímetro para metro, metro para quilômetro. E aí a gente viu que tinha até uma função específica, né? Para isso. Aí o que que acontece, né? Ele vem agora falando sobre as medidas e funções. Ele vai continuar utilizando funções para transformar alguma unidade de medida em outra, ok? A exemplo, ele coloca em cima aí, ó, a função que transforma metros em decímetros. Aí você vai olhar aqui na tabela de metro para decímetro, pode ver aí que você anda uma casa, né, para chegar no decímetro. Você sai do metro. Ele destaca aqui, gente, que o metro é a unidade de medida central. Tá vendo? Então, tudo que está aqui, ó, tudo que está aqui à esquerda, tá vendo? O quilômetro, o hectômetro e o decâmetro, né? A gente chama, né, que são os múltiplos do metro, né? São os múltiplos do metro. E aqui o que nós temos aqui de, ó, decímetro, centímetro, milímetro, são os submúltiplos, ok? A gente costuma chamar assim também. Então, o que que nós vamos fazer, ó? Essa tabela é difícil de memorizar, mas assim, você pode, né, dar um jeito aí de memorizar ela, né, se você quiser. Eu até no vídeo que eu posto hoje, tem um vídeo já gravado, entendeu? Sobre a correção da página 44. A página 44 já está corrigida nesse vídeo. Vocês vão ter que, né, assistir com bastante cuidado. E lá eu dou um macete, né, uma dica de como memorizar essa tabela. Porque assim, gente, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma prova de vestibular, alguma coisa, e tem uma conversão de medidas lá para fazer, a gente tem que memorizar, tem que ter isso aqui na cabeça, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Tem que ter, ok? Então lá tem uma forminha prática de vocês memorizarem, certo? E aí o que que acontece, ó? Logo mais abaixo aí, assim, o que eu ia falar também é o seguinte, ó, só para relembrar, quando você quer ir de metro para decímetro ou de metro para centímetro ou de metro para milímetro, é tudo sentido multiplicativo, ok? Você faz vezes. Se você anda uma casa, vezes 10. Aqui no caso, ó, de metro para decímetro seria uma multiplicação por 10. Ok?
Mas já de metro para centímetro seria uma multiplicação por 100. Ok? E de metro para milímetro seria uma multiplicação por 1000. Ok? Você percebe, andou uma casa, um zero. Andou duas casas, dois zeros. Andou três casas, três zeros. Ok? O mesmo acontece, deixa eu apagar aqui. O mesmo acontece quando você quer ir, por exemplo, de quilômetro para hectômetro. É vezes 10. Você andou uma casa no sentido da esquerda para a direita, vezes 10. E se você quiser ir de quilômetro para decâmetro, 100 vezes 100. Você pulou duas, né? Vezes 100. Se você quiser ir de quilômetro para metro, vezes 1000. Olha, vezes 1000. E por aí vai. Ah, eu quero ir de quilômetro para milímetro. Quilômetro para milímetro. Vamos contar quantas casas você pulou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Será uma multiplicação, então, por um número 1 e mais 6 zeros aqui acompanhados. Ó. 4, 5, 6. Está vendo aí? Será uma multiplicação por 1.000.000. Certinho? E assim vai. Decâmetro para metro, 10. Decâmetro para decímetro, 100. Decâmetro para centímetro, 1000. Decâmetro para milímetro, 10.000. Certo, gente? Então, tendo a tabelinha na mão, você não vai errar nenhuma conversão, ok? Mas, assim, ainda tenho alunos com dificuldade nesse deslocamento de vírgula, né? Quando eu multiplico por 100, quando eu multiplico por 10. É só prestar atenção, tá? Já, gente, o processo inverso, quando eu quero de milímetro para centímetro, milímetro para decímetro, por exemplo, né? Milímetro para metro. O sentido agora é da divisão. Eu estou indo da direita para a esquerda. O sentido agora é da divisão. Então, se eu quiser transformar milímetro para centímetro, será uma divisão por 10. Se eu quiser converter milímetro para decímetro, será uma divisão por 100. Se eu quiser ir de milímetro para metro, será uma divisão por 1000. Ok? Uma divisão por 1000. E assim vai. Metro para decâmetro, metro para hectômetro, metro para quilômetro também, do mesmo jeito. Certo? Então, essa aí é uma rápida revisão, pessoal, sobre o que a gente viu na videoaula, sobre medidas e funções. A gente viu também, né, que antigamente não se tinha um sistema internacional de medidas, não tinha, né? Então, assim, para medir, o homem utilizava o quê? As partes do corpo, como braço, polegada, né? O dedo da mão, o côvado, né? O côvado, que era uma medida do cotovelo até as pontas dos dedos, né? A jarda, que era o comprimento do nariz, né? Até a ponta do dedo, o braço esticado, né? Então, isso aí chamava de jarda, né? Tinha a passada também, que era um passo que naquela época seria o passo de marcha, né? Para medir sua marcha, os soldados utilizavam naquela época. Mas, como eu falei na videoaula, isso nem sempre foi possível. Em alguns lugares, essas medidas aí eram divergentes, porque a gente sabe que o corpo humano varia demais, né? De pessoa para pessoa. Então, como eu expliquei lá, uma passada de uma pessoa para medir um quarto, por exemplo, já de uma pessoa seria uma quantidade, se ela for de menor estatura. A outra de maior estatura, né, já ia dar menos passadas para medir aquele quarto. Então, era uma diferença muito grande entre questão de valores. Então, resolveram que padronizar esse sistema internacional de unidades, né? Onde todo mundo agora já mexe com quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, certo? Então é isso aí.
Então, o que que eu vou fazer, pessoal, agora? Vocês, quem tem o bimestre 3, vai pegar aí, nós vamos falar sobre tempo e temperatura. Já falamos, né, sobre medidas de comprimento. Vamos falar agora sobre medidas de tempo e temperatura. Quem não tem é só acompanhar aí. Acho que eu passei. Página, tio? Bimestre 3, página 50. Ah, moça, essa 50 minha aqui não abre não, aí pra você ver, ó. É duro, viu, velho? Mas assim, ó. Então pega seu livro. Hã? Então pega seu livro, faz da moda antiga. Pronto, é o jeito, né? Mas eu fui moça, não. É o jeito. Não consigo fazer ela funcional, de jeito nenhum. Ampliar, não tem jeito, ela não vai de jeito nenhum. Já a outra já tem, ó. Tá vendo aí a 51? 51 já tem, agora ela não vai não. Certo. Tempo e temperatura. Aumento e diminuição de temperatura podem ser sentidos fisicamente, exigindo o uso de roupas adequadas para cada estação, como, por exemplo, roupas quentes no inverno, roupas leves no verão. De maneira semelhante, sentimos o efeito físico causado pelo passar do tempo. É assim? Então, da mesma forma que a gente sente a mudança da temperatura, o corpo também sente, né, pessoal, a mudança em relação ao tempo. Ou seja, quanto mais frio, você tem que correr lá e buscar uma roupa adequada. Quanto mais calor, você também tem que fazer essa troca, né, de vestimenta. Ou seja, você tem que usar uma roupa adequada para isso. E o tempo também, né? Quanto mais o tempo passa, mais você vai envelhecendo. Mais você vai envelhecendo, mais os problemas de saúde vão aparecendo, mais fraco você vai ficando, né? Então, falar sobre medidas de tempo e temperatura é também, né, observar os efeitos que eles causam. E é uma coisa que a gente está habituado sempre a estar observando e utilizando, né? São as medidas de tempo e também de temperatura. Frequentemente, diariamente, você está olhando a hora, você está sentindo, né, assim, fisicamente a temperatura, se está um dia muito quente, se está um dia muito frio, né? Então, diariamente você está lidando com esse tipo de operação, né? Com esse tema que nós estamos vendo aí. Medidas de tempo aí, ó. Vocês observarem aí o livro de vocês aí, na página 50, né? Você tem um antigo instrumento aí para medir o tempo naquele bem um tempo remoto aí, né? Que é quem? A ampulheta, né? A ampulheta era um objeto, né? Que era feito de vidro e uns de madeira, de vidro e seus arredores aí de madeira. Tinha uns já utilizavam o ferro também, né? O alumínio. E eles colocavam a areia, né, dentro dessa parte de vidro, e aí essa areia demorava um certo tempo para escorrer totalmente para a outra parte, né? A parte superior, a de cima, né, descarrega a areia para a parte de baixo. E quando esse tempo encerrava, imediatamente ela é virada ao contrário, né? Aí agora a parte de baixo começa a jogar para a de cima, porque vai estar na mesma posição que essa superior está, ok? Então, a areia vai escoando pouco a pouco de um recipiente cônico para outro. Quando o escoamento da areia termina e ainda é necessário continuar a medição, a ampulheta deve ser virada e o processo é repetido. Assim, pode-se usar a ampulheta como unidade de quê? De tempo. Por exemplo,
Um jogo de perguntas e respostas, o tempo pode ser medido por uma ampulheta para que o jogador dê a resposta, né? Hoje, entretanto, Inclusive, eu tenho uma ampulheta aqui em casa. Não sei. Você tem? Eu tenho uma ampulheta aqui em casa, só não sei onde tá. Você não sabe onde está, não? Se eu soubesse, eu traria. Aí você mostraria, né? Então, hoje, entretanto, né, para medidas de tempo mais precisas, usamos horas, minutos e segundos, dias, meses, anos, né? Então, a tabela a seguir, né, traz algumas relações entre essas medidas de tempo. Agora que eu vou anotar para a gente poder ter uma noção aí, ó, de algumas conversões. Texto, vou compartilhar aqui, já que essa página não funciona. Então, deixa eu compartilhar aqui o quadro branco. Um monte de câmerazinha desligada, né? Espera aí que vocês me pagam. Bom, aquele... 8h10, né? 8h20. 8h20. Aqui eu tenho a medida, tá assim na tabela aí de vocês. Eu tenho a medida aqui, ó, 1 minuto. Eu tenho 1 hora. E eu tenho 1 dia. Aí ele expressa a correspondência, né? A correspondência é a forma que ele expressa essa medida em minuto. Correspondência. É a forma com que ele expressa essa medida aí de minuto, no caso, em segundos, né? Então, 1 minuto são quantos segundos, pessoal? A gente já sabe. São 60. Pronto, 60 segundos. 1 hora são quantos minutos? 60. São 60 minutos. 60 minutos. Exatamente. E um dia são quantas horas? 24 horas. 24 horas. Vou botar só assim, H. Ok? Da mesma forma, pessoal, quando a gente está falando aí sobre dias, meses e anos, o que nós temos aí? Ó, medida. Essa medida nós temos aí uma semana, nós temos um ano, nós temos também uma década, não só essas, né? Ele dá exemplos aí, né? Uma década. Ele dá só exemplos aí. Então, a medida, nós temos aqui também a correspondência. A correspondência. Correspondência. Cadê você? O O saiu. Correspondência. Uma semana, gente, por exemplo, né? A correspondência de uma semana para dias, né? A gente sabe que é o quê? É 7. É 7, né? 7 dias. Um ano, a gente sabe que é 365 dias. É considerado o ano comercial, né? O ano que... Quando a gente vai medir assim o ano, a gente não conta com o ano bissexto, né? Só o normal. Isso, é o normal, é padrão, entendeu? É por isso que é chamado, a gente chama de ano comercial. Bom, então, pessoal, uma década, né? Aí ele faz o que? Ele expressa, faz a correspondência para anos. Uma década, 10 anos. Além da década, a gente tem o quê? Século. Século. Como que chama, gente, Milênio. o milênio, né? 1000 anos. Como que chama o período de 2 anos? 2 anos. Um período de 2 anos. Um ano a gente fala 1 ano. E 2 anos a gente fala o quê? Um período de 2 anos. Duplo ano, não. Duplo ano? Como é que é, Bela? 2 unidades de ano. 2 unidades de anos. Olha, sabe como é que chama? O período de 2 anos consecutivos, né? Uma década são 10 anos consecutivos. Passou uma década, pronto, passaram-se 10 anos. E
O período de 2 anos consecutivos é biênio. Ok? Pra mim é quando passa por 1000 anos, milênio. Biênio, com B. Deu para entender? Biênio. E tem outras aí, né, pessoal? Então, deixa eu voltar aqui. Triênio também. Triênio. O que seria um triênio? 3 anos. Triênio, E quando for 3 5 anos. Oi? E 5 anos? 5 anos é quinquênio. Ah, pensei que era 5 Pronto. Agora, deixa eu ver aqui, ó. O período de 6 anos seria sexênio. O período de 6 anos seria sexênio, né? E por aí vai, né? O período de 6 Eu anos. acho assim, é tão fácil você falar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Aí o povo vai inventar uns nomes difíceis para complicar a vida do aluno. Mas é assim mesmo, é assim mesmo. É porque a gente tem que saber também, né? A gente tem que saber também. Então, gente, olha só. Quando a gente quiser transformar uma medida, né, em minuto para segundo, a gente vai multiplicar por 60. Quando a gente quiser transformar horas em minutos, a gente multiplica por 60 também. Só que lembrando que uma hora é 60 minutos. Então, quando você converte tantas horas aí para minutos, você acha em minutos, claro, né? Divide por 60, quer dizer, multiplica, né, por 60 e você acha em minutos, ok? Então, não esqueçam. Vamos anotar isso aqui, ó. Minuto para segundo é vezes. Hora para minutos também são de vezes, a continha de vezes, né? Um dia, 24 horas também vezes 24, ok? Agora, semanas, uma semana, 7 dias, ó, o sentido é multiplicativo também. Para você converter semanas em dias, você multiplica por 7. Um ano, 365 dias, para você transformar aí 3 anos em dias, você vai multiplicar por 365. Uma década, 10 anos, se você, né, quiser transformar aí uma quantidade de 5 décadas, né? 5 vezes 10, 50 anos, por exemplo. Então, o sentido é multiplicativo, ok? Então, essas conversões aqui é tudo de vezes que você faz, é tudo multiplicação. Agora, se você quiser fazer o inverso, segundo para minuto, né? Minuto para eu tenho uma hora. dúvida. Fala. Qualquer medida, ela pode ser multiplicada ou não? Depende da que você estiver convertendo. Depende. Isso aí varia de conversão para conversão. Você viu, por exemplo, nas unidades de medida, né? Que nem sempre eu vou multiplicar para converter alguma coisa, né? Vai chegar uma hora que eu vou ter que dividir. Então, ou é sempre vezes ou é divisão. Um dos dois. Certo? Deu para atingir aí sua dúvida? Pronto. Sim. Da mesma forma, se eu quiser ir de minuto para hora, eu vou dividir por 60, né? Se eu quiser ir de horas para dias, eu faço o quê? Divido por 24. Faço uma divisão por 24. Ok? Sim. Bora ver aqui, pessoal. Ó, geralmente, os exercícios que nós temos aí no livro vai pedir para você transformar o quê? Ó, por exemplo, horas em minutos. Eu tenho aqui 4 horas. Para a gente transformar para minutos. Como é que fica 4 horas em minutos? Você sabe, para transformar de horas para minutos, você multiplica 240 minutos. 240 horas. 240 minutos. minutos, exatamente. 240 De horas, isso. De horas para minutos, vai multiplicar por 60. Então, você vai pegar o 4 horas. Cada hora tem o quê? 60 minutos.
4 vezes 6 é 24. Aí aquele 0 do 60 se aumenta depois. Então, deu 240 minutos. Ok? Fácil, né, gente? Se você quiser ir aqui, quer ver, ó? Bora colocar, gosto de colocar a medida que dá exata. Então, eu vou pegar aqui, quer ver? Quer ver? São horas, né? 12. 720 minutos para transformar em horas. E aí, gente? 720 minutos para converter em horas. O que eu devo fazer? De minuto para hora. Não sabem? Veja bem, pessoal. Olha, não expliquei aqui para vocês. Ó, eu não expliquei para vocês que 14 horas, professor? São 12 horas. Eu coloquei 14 horas. o que você fez para encontrar? Eu dividi, professor, não multipliquei, não. Exatamente. Olha, você está indo de minutos para hora. E se você olhar na tabelinha que você tem aí, você está indo de minuto para hora. O processo é o quê? Inverso. Função inversa. Eu posso pensar assim, né? Então, uma hora... Como é que é? Eu fiz de outra forma. Eu peguei os 60 e fui multiplicando até achar os 720. Aí, às vezes que eu achei os 720, eu achei o 12. Eu sei, mas dá muito trabalho, Pedro. Ó, era só você pegar o quê? O 720 que está em minutos e fazer uma divisão por 60. Aí você vai passar o traço aqui da divisão, ó. Pode cancelar um zero do final aqui para ficar mais fácil. 7 dividido para 6 dá igual a 1. 1 vezes 6, 6. Para 7 sobra 1. 1 não dá para dividir pelo 6, desce o 2. Ficou 12. 12 dividido para 6 dá 2. Alguém falou 14, não foi? Foi Tainá que falou 14, eu falei 12. Não fui eu que falei 14, não. Quer ver minha soma? Falei 12. Foi 12? Então tá, eu que entendi 14. Eu que estou pensando que você falou 14. 2 vezes 6, 12. Para 12, 0. Então são o quê, pessoal? 12 horas. Ok, pessoal? O que mais que nós temos aí? Eu vou colocar aqui agora... Vamos colocar aqui... Ele colocou aí 8 dias. Vamos colocar 10 dias. 10 dias são quantas horas? E aí, pessoal, 10 dias são quantas horas? O que eu tenho que fazer? Cada dia tem... Pergunta de 40. 240. 240, né? Um dia só tem quantas horas? 24. 24, né? Assim. E 10 dias você vai fazer o quê? Você vai pegar o 10 e multiplicar por 24. Não precisa nem fazer conta, que vai dar o quê aí? 240. 40. Pronto, são 240 horas. Não é assim? E aí, pessoal, se eu quisesse falar assim, ó, 10 dias são quantos minutos? Aí você poderia fazer o quê? Primeiro converter em horas, como a gente fez aí. Deu 240 horas. Aí você corre 240 horas e multiplica por 60 minutos. Não é assim? E aí vai dar o quê? Se você fizer 24 vezes 6 e você encontra o quê? 140. Isso, 144. Aí você deixou 2 zeros aí sem mexer, 2 zeros acrescenta. Então deu quanto? Deu 14.400 minutos.
Se eu quiser ir para segundos, eu vou fazer o que de novo? Vou pegar 14.000, não vai nem caber aí, ó. Deixa eu estender mais isso aqui. Aí eu vou pegar agora 14.000